Meus amigos, meus irmãos, o Centro Espiritual Universalista, o céu da LBV, unifica neste final de ciclo todos os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade, mas à luz do novo mandamento. Nenhum sectarismo, nenhum ecletismo, nenhum hibridismo, porque a verdade não é híbrida, não é sincrética, não é eclética, não é sectária. A doutrina do céu é exatamente a doutrina do Cristo de Deus, acima de todas as perversidades geradas pelas religiões humanas, diletas filhas de Satanás ou do Anticristo. Doutrina do céu, Espírito da verdade. Alziro Zaru responde. A lição de hoje é a parábola da massa fermentada, publicada no jornal Gazeta de Notícias, no dia 5 de dezembro de 1970. Disse Jesus: o reino dos céus se assemelha ao fermento que uma mulher toma e mistura com 3 medidas de farinha, até que a massa fique inteiramente levedada. Como explica essa parábola o Espírito da Verdade pelo céu da LBV? Formulando essa parábola, figurou Jesus para que todos ali o compreendessem o trabalho secreto, mas permanente da semente regeneradora que o Mestre lançava nos corações humanos. Os séculos a desenvolveram, mas, na maioria dos homens, ela apenas aflora. Longe estais ainda da época em que essa semente, como o grão de mostarda, se tornará árvore, em cujos galhos frondosos se abrigarão os fiéis. Precisando, na parábola, o número de medidas de farinha a serem misturadas com o fermento, Jesus só o fez para apropriar sua linguagem aos costumes da época. Aquela quantidade de farinha era a que as donas de casa levedavam de cada vez, livrando da letra o espírito imortal, o reino de Deus, que nela é comparado ao fermento com que se leveda a massa de farinha. Representa aquela semente que, pela sua doutrina moral, pelos seus atos, palavras e ensinamentos, Jesus lançou nos corações e que, por um trabalho secreto e contínuo no passado, trabalho que no presente vimos ativar com a nova revelação e que triunfará no futuro próximo. Elevará o espírito, fazendo-o atingir a perfeição, graças ao qual lhe será dado gozar da felicidade divina, onde quer que seja. A levedação da massa representa a meta que estará alcançada pelo Espírito, quando tiver alcançado aquela pureza. Todos vós tendes no coração
a levedura que o Senhor nele depositou. Esperamos que a fermentação que provocamos e ativamos, na medida do que nos é prescrito, faça chegar a levedação da massa ao ponto que deve atingir. O fermento ainda se encontra na massa e muito tempo passará até que ela fique inteiramente levedada. Como dizia Jesus, dizemos nós: nossas palavras não passarão. Mas as gerações humanas se sucederão em grande número antes que o fermento acabe de levedar a massa. Regular tem de ser a marcha do progresso daqui por diante, como regular foi até aqui idêntica, embora inversa, à da bola que desce da montanha. De fato, enquanto a bola desce, o progresso inversamente galga a montanha. Seus passos são, a princípio, lentos e penosos, mas pouco a pouco, vencidas as primeiras dificuldades, ele abre passagem mais facilmente e acaba por descobrir, cavado na rocha, o carreiro que o conduzirá ao cimo. Desde então, acelera a marcha e, aos saltos, como o cabrito que caçadores perseguem, se lança em desabalada corrida, transpõe todos os obstáculos e, afinal, chega ao sítio bendito que buscava. A marcha da bola que desce da montanha também foi, a princípio, lenta, depois se acelerou pouco a pouco e agora que chegou quase à metade do percurso que tem de fazer, sua rapidez aumenta na razão do impulso inicial que recebeu. Em breve, descerá aos saltos para atingir o termo da descida. Mas repetimos, ela se acha apenas a meio do percurso que tem de fazer. Não vos deis pressa, portanto, em acreditar na rápida renovação dos homens para evitar decepções inevitáveis. Trabalhai com zelo pela melhoria moral e intelectual de vossos irmãos. Quando o trabalho espiritual se adiantar, vereis que o aspecto físico do planeta mudará. Antes, porém, que a habitação seja reconstruída segundo a luz do novo mandamento, mister se faz que os habitantes se achem em condições de nela entrar. Tudo se encadeia na obra divina. Ao que é matéria, só a matéria convém. Insistimos, portanto, quando progredindo moral e intelectualmente houverdes chegado a viver mais a vida espiritual do que a vida animal, vereis que o aspecto do vosso mundo irá mudando gradualmente. Sua constituição material se aperfeiçoará na mesma gradação, mudando de natureza as necessidades do homem, ultrapassará a ser a destinação dos produtos do solo. A matéria não foi criada para o espírito, e sim para o corpo. Quanto menos a carne imperar em vós, tanto mais diminuirão as necessidades materiais e tanto mais, por conseguinte, o planeta se modificará para adaptar-se às mudanças operadas na vossa própria natureza. Tanto a terra
quanto a humanidade, tem por destino progredir, sem cessar, para condições fluídicas, porque este é o objetivo universal.